Olá, pessoal. Bom dia. Desculpem essa voz e esse rosto inchado, mas é que eu acabei de acordar. Mas nesse 1º de junho, primeiro dia da semana, eu não poderia deixar de compartilhar uma palavra com vocês. Ela está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Eu não vou ler para vocês, mas é do versículo 1 ao versículo 7. O que acontece nesse texto? Havia uma viúva e o marido dela morreu e deixou muitas dívidas. E os credores queriam pegar os filhos dela para fazerem escravos, para pagar a dívida que o marido dela deixou. E aí a mulher procurou o homem de Deus, Eliseu, e disse: olha, Eliseu, meu marido morreu, deixou dívidas, mas ele era temente ao Senhor. E agora os credores querem tomar os meus filhos para fazerem deles escravos. Então Eliseu falou assim para a viúva: o que você tem na sua casa? E ela disse: sua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Ele falou assim: então vai. Pega muitos vasos vazios emprestados. Muitos, não poucos. Pega muitos. Vai. Fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos e começa a deitar o azeite. E assim aquela mulher fez. Foi. Pegou muitos vasos na vizinhança, pegaram os vasos, entraram para dentro de casa, fecharam a porta conforme o homem de Deus havia falado e começou a deitar o azeite. Até que aquele azeite encheu todas as vasilhas emprestado. E aí o azeite parou. E ela foi falar com o homem de Deus, falou: olha, homem de Deus, o que aconteceu? As vasilhas encheram todas, não tem mais vasilhas, todas estão cheias. E ele disse para ela: agora você vai, vende e vivei do resto. Essa palavra aqui, ela é uma palavra que fala bastante ao meu coração. Porque é o tipo de visão que nós temos, né? Quando o Eliseu perguntou para ela: o que é que você tem na sua casa? Me declara o que é que você tem na sua casa. Ela viu uma botija com um pouquinho de azeite. Quando ela disse para Eliseu: eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite, ele não viu o pouquinho de azeite. Ele viu muitos vasos cheios de azeite. E aí eu te pergunto, qual tem sido a nossa visão hoje? A visão do que está acontecendo hoje, qual tem sido a nossa visão? É uma visão de temeridade? É uma visão de medo, da crise, do que está acontecendo? Não estou vendendo, não estou produzindo? Como que está a nossa visão do nosso lar? Meu lar está destruído, meus filhos, meu marido, minha esposa. Como é que está a nossa visão hoje? Então, nesse primeiro dia do mês, esse primeiro dia de semana, eu te convido a consagrar ao Senhor a sua família, os seus negócios, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou que pedimos. Uma certa vez, Jesus estava indo pregar numa cidade e ele estava com fome. Aí ele olhou uma figueira e falou para os discípulos: vamos ali que eu vou pegar um figo para comer, estou com fome. Quando chegou perto dessa figueira, não tinha figos, porque não era a época de figos. Então Jesus olhou para a figueira e falou assim: nunca mais haja fruto de ti. Virou as costas, saíram com os discípulos e foram até a cidade fazer a obra que ele tinha para fazer por lá. Fizeram a obra, na volta eles passaram pelo mesmo caminho. Então os discípulos observaram que aquela figueira havia secado. Ela tinha secado. E aí eles começaram a falar uns para os outros: olha, a figueira secou. E aí Jesus parou e falou assim para eles: tendes fé em Deus. E essa palavra, a primeira vez que eu li, eu falei: nossa, mas não era nem época de figo. Mas ali Jesus não estava dizendo, não ficou com raiva porque a figueira
não tinha fruto, que não era tempo da figueira produzir, eu vou secar você, nunca mais você vai produzir frutos. Ele estava querendo passar uma lição muito importante para nós. E a lição é a seguinte: há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é bíblico. Há um tempo determinado para todas as coisas, menos para se ter fé. Tendes fé em Deus, porque a fé faz você produzir em tempo e em fora de tempo. A fé traz o sobrenatural sobre a sua vida. A fé faz você viver aquilo que não existe. A fé te faz sobressair em tempo de crise. Então eu te encorajo hoje a ter fé em Deus, a viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Não tenha uma visão como a visão da viúva, uma visão limitada, porque a fé nos faz viver, nos faz ver, enxergar o impossível. Viva pela fé. Tenha fé em Deus. E fale: Senhor, eu quero atrair o sobrenatural do Senhor para a minha vida. Eu sei que a visão ao meu redor, que tudo que está acontecendo ao meu redor não é favorável. Não tem nada favorável. Mas eu preciso produzir pela fé. Eu quero produzir pela fé. Eu te encorajo hoje a entrar no seu quarto. Se você já estiver no seu escritório, entra no banheiro, onde quer que for, fecha a porta e começa a clamar ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter fé. Se você não tem fé, peça fé ao Senhor. Agora, se você tem fé, diga: Senhor, eu quero viver a minha fé. Eu quero viver essa fé. Que você seja abençoado nessa semana. Consagre ao Senhor os seus projetos, os seus sonhos e os seus planos, e eles serão estabelecidos conforme a palavra do Senhor. Que o Senhor possa atrair sobre você, que o Senhor possa mandar para a sua vida bênçãos. Que neste mês, todas as portas, que sejam laços para te deixar mais enrolado ainda, que sejam repreendidos, e que somente as portas que te tragam bênçãos, que edifiquem a sua vida, sejam abertos no nome de Jesus. Eu declaro a você uma semana abençoada, um mês abençoado, que você possa viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Viva por fé. Creia em Deus, porque Ele é poderoso para te fazer produzir em tempo e em fora de tempo. Está preparado para viver o novo de Deus? Viva pela fé em nome de Jesus. Deixe aí nos comentários aquilo que Deus fez na sua vida nesse mês de junho. Vamos compartilhar. Se você tem uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, que precisa viver de fé, e essa palavra não é só para vocês, é para mim também, porque eu preciso de um milagre de Deus, e eu sei que Ele é poderoso para fazer, e eu compartilho com vocês a grande obra que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Um grande beijo para vocês, sejam abençoados em nome de Jesus.